Olá a todos. Vou apresentar para vocês nosso trabalho de concepção de modelos físicos para avaliação de parâmetros de desempenho hídrico, térmico e dinâmica da vegetação em tetos vegetados. Esse é um trabalho de alunos da Escola Politécnica da USP, tanto do Departamento de Engenharia de Construção Civil, quanto do Departamento de Hidráulica e Engenharia Ambiental. A motivação desse trabalho parte do fato de que hoje em dia a gente tem cidades densamente ocupadas, como São Paulo, e essa ocupação muito densa interfere bastante expressivamente nos ciclos hidrológicos e no microclima dessas cidades, e o uso de tetos vegetados pode, por sua vez, prover uma série de serviços ecossistêmicos, tanto de isolamento térmico, mitigação de ilhas de calor, criação de habitat para espécies, detenção e retenção de cheias, entre outros. Além disso, esses tetos eles têm a capacidade de prover esse serviço sem utilizar os espaços de chão urbano, que são bastante concorridos em cidades bastante densas. Porém, a experiência internacional demonstra que o uso desses dispositivos de biorretenção e de tetos vegetados tem se popularizado, porém, esse desempenho tem que ser quantificado localmente, e as técnicas têm que ser adaptadas para a realidade local. Portanto, o objetivo desse trabalho é demonstrar como a gente criou alguns modelos físicos nos laboratórios da Escola Politécnica da USP e como a gente está usando também modelos computacionais para simulação e avaliação de desempenho térmico, hídrico, e como que a gente também está acompanhando a progressão da vegetação nesses tetos vegetados, para que a gente possa gerar dados para os climas brasileiros. Nossos materiais e métodos, então, para avaliação do desempenho hídrico, a gente vai medir a temperatura e a umidade do solo, a intensidade de direção das chuvas nos modelos, e a intensidade do sistema de rega automática com vazão calibrada e medição da vazão de saída do modelo. Para a gente avaliar a progressão botânica, a gente vai aplicar o método ponto-interceptação. Essa referência que tem logo aí de 2020 fala um pouco mais desse método, mas basicamente ele consiste na varredura das plantas utilizando pontos igualmente distanciados, de forma a não precisar caracterizar e coletar todas as plantas que existem dentro do teto, apenas uma parte representativa do que está acontecendo ali. E a simulação computacional, a partir dos parâmetros descritos nos modelos, a gente consegue utilizar esses parâmetros e essas medições como dados de entrada para modelos computacionais, usando o EngiNet para avaliação de microclima e também o modelo SWIM, para gerar inputs para leads, para Low Impact Development, e os tetos vegetados são um tipo de lead. Esse daqui é a cara do modelo que a gente criou, esse daqui é o projetinho, mais ou menos sintético do que aconteceu nessa montagem que a gente fez dos tetos vegetados. Nessa tabela na direita tem os sensores, as variáveis medidas e o tipo de medição. A gente considera medição do entorno aquilo que a gente lê sobre os arredores de onde está esse modelo inserido, e nos modelos aquilo que a gente lê no modelo em si. Então, a estação meteorológica é uma medição de entorno que traz a radiação do entorno, a radiação que incide no entorno, a velocidade do vento no entorno, a temperatura do ar, pressão atmosférica, umidade relativa do ar e o volume de chuvas. A temperatura e a umidade, sensores para temperatura e umidade vão ler a temperatura da superfície da vegetação e a umidade relativa do solo. E o nível d'água mede o nível da lâmina d'água de um reservatório de saída que a gente instalou, que é o jeito que a gente encontrou mais fácil para conseguir fazer a leitura da vazão que sai, dado que a gente sabe a vazão que entra vista nas estações meteorológicas. E esse reservatóriozinho tem um vertedouro de equação conhecida, que a gente, usando um sensor de distância, a gente consegue saber a altura da lâmina d'água, e a equação desse vertedouro transforma a altura em vazão. Então, é um jeito experimental mais fácil da gente conseguir fazer esse tipo de medida. Aqui está nosso grupo montando um dos modelos de tetos vegetados, e aqui estão os 4 modelos diferentes que a gente fez, variando profundidade do substrato. Então, são modelos de 6 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros e 20 centímetros, esse daqui mais profundo, de profundidade do substrato, para que a gente possa avaliar como é que é a dinâmica da vegetação e os desempenhos para térmica e hídrica para diferentes substratos de tetos vegetados. Os resultados, então, de como a gente concebeu esse modelo. A estrutura dele a gente fez em perfis de alumínio, com seção de 3 centímetros por 3 centímetros, e inclinação de 3,5%, que é um parâmetro bastante relevante para, principalmente, a análise hídrica dos tetos vegetados.
Impermeabilização e drenagem a gente fez com uma geomembrana PAD de 0,5 milímetros para impermeabilização, em seguida manta geodrenante para drenagem, com também uma manta geotêxtil para conseguir segurar esse solo sem que ele soltasse materiais particulados pelas nossas leituras no reservatório de saída. Como substrato, a gente usou uma mistura de areia, diferentes granulometrias de areia, pó de coco, vermiculita e substrato para plantas, de forma a criar um substrato resultante com boa capacidade de drenagem, elasticidade e uma granulometria bastante heterogênea. Para irrigação, a gente usou um sistema de mangueiras PEBD automatizado, da marca Rainbird, e gotejadores, 15 gotejadores por caminha, né, por modelo, que soltam 8 litros por hora, que é uma vazão controlada, que é bastante interessante a gente saber quanto que entra, para que a gente possa também calibrar e saber quanto que sai depois. O plantio, a gente adicionou matéria orgânica seca, a gente chama de serrapilheira, né? Depois plantou gramas amendoim. E depois os sensores, a gente colocou todos aqueles sensores que a gente viu nas imagens anteriores. E detalhando um pouco mais, a gente usou para temperatura superficial e umidade o sensor RHT Climate WM485. O vertedouro, a gente fez um vertedouro triangular com 20 graus de abertura, de ângulo de abertura. E para saber a altura dessa lâmina d'água, a gente tem usado um sensor HC SR04 controlado pelo ESP12, que é uma versão desenvolvida aí do Arduino, bastante especial para depois a gente usar isso com ferramentas de IoT, então a gente já consegue também coletar esses dados remotamente, não precisa mais ir em loco para conseguir saber o que está acontecendo ali nos modelos. Como considerações finais, então, o trabalho apresenta a construção da estrutura e concepção de sensores para avaliação de parâmetros relevantes em tetos vegetados. Dessa forma, a gente procura incentivar a construção de modelos parecidos em outras regiões do país, para que a gente possa quantificar em diferentes localidades e de maneira acurada o desempenho hídrico, térmico e a dinâmica da vegetação dessas estruturas, que são parâmetros bastante relevantes se a gente quer pensar na aplicação larga de infraestrutura verde, soluções baseadas na natureza nas cidades. Como trabalhos futuros, a gente pretende operar essa estrutura por vários meses, por aproximadamente 1 ano, para coleta de dados, geração das primeiras análises dentro desses parâmetros citados, sendo presente artigo, então, um recorte independente dentro de uma pesquisa maior. Além disso, a gente vai criar um guia técnico para aplicação da tecnologia social desse tipo de estrutura. Esse guia técnico sai até o final de dezembro, é um dos resultados da nossa pesquisa também. Espera-se, então, que o presente trabalho motive a criação de outros experimentos para conhecer melhor a dinâmica de diferentes soluções baseadas na natureza para climas brasileiros e poder prover uma aplicação dos tetos vegetados como política pública baseada em ciência. A gente agradece à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, aos municípios e o Banco Santander pelo apoio através do edital Desafio USP Cidades Sustentáveis. A gente agradece também à Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica e à CAPES e à FAPESP pelo apoio à execução dos protótipos existentes e à Forset Soluções pelo apoio com alguns dos materiais que a gente usou nesses experimentos. Aqui estão algumas das referências que a gente usou e muito obrigado.